Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui com nossos vídeos, né? E hoje eu gostaria de trazer um assunto um pouquinho diferente para vocês. Hoje eu gostaria de conversar sobre finanças. É isso aí, um assunto que muitas vezes preocupa algumas pessoas, né? Um assunto que às vezes é problema, né? Preocupação, para outros talvez não. Mas quem é que não gostaria de otimizar então as suas finanças, de melhorar a gestão das suas finanças? E essa é a proposta para a gente conversar um pouquinho hoje sobre finanças pessoais. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de falar, afinal de contas, o que são finanças, né? A gente usa esse termo muitas vezes, mas será que a gente sabe o que são finanças? Bem, as finanças elas estão ligadas à gestão dos recursos financeiros, à gestão do dinheiro, né? Otimizar essa questão de entrada de recursos e saída de recursos, recebimento de dinheiro, pagamento, né, de despesas. Então essa gestão, essa otimização desse processo, fazendo com que esse recurso ele cresça cada vez mais, ela está ligada às finanças. E daí as finanças, elas podem acontecer em diversos âmbitos, né? Em diversas áreas, né? Então, por exemplo, a gente tem as finanças corporativas, que são as finanças das empresas, né? Como é que funciona essa questão das finanças corporativas? As empresas, elas comercializam os seus produtos, vendem os seus produtos, arrecadam recursos e, por outro lado, elas têm uma série de despesas, uma série de custos que elas precisam estar desembolsando recursos para pagar. Então, as finanças corporativas, elas envolvem a gestão dessa entrada e saída de recursos, porque nem tudo acontece à vista, né? Tem vendas que são à vista, mas tem vendas que a empresa vai receber depois de 2, 3, 4 ou até mais meses. E a mesma coisa ocorre com os pagamentos. Então, para gerir as finanças corporativas, a gente geralmente trabalha com fluxos de caixa, que são os controles do que está sendo recebido e pago, mas também a previsão do que vai acontecer, do que vai entrar e do que vai sair nos próximos meses, para que se possa identificar uma possível falta de recursos e buscar, né, recursos antecipadamente. Isso dá mais margem para a empresa também negociar taxas junto a instituições financeiras. Ou mesmo pode acontecer situações onde vá sobrar recursos financeiros e ela consiga visualizar isso com antecedência para programar algum investimento, para programar alguma ampliação lá no seu negócio, enfim, diversas situações. Então, a gestão das finanças corporativas, ela trabalha em cima disso, dessa boa gestão desses recursos financeiros, fazendo com que não hajam imprevistos, para que ela tenha essa visão do médio até longo prazo, para saber como ela vai administrar melhor esse recurso financeiro, que tipo de aplicação colocar, enfim, entre outras situações. A gente tem também a questão das finanças públicas, né, que é uma outra área aí das finanças. Nas finanças públicas, o setor público ele trabalha com o que a gente chama de orçamento público. O orçamento público ele vai administrar as receitas e as despesas públicas. As receitas é tudo aquilo que o poder público arrecada por meio da instituição dos tributos, né, dos impostos, das taxas, das contribuições, tudo aquilo que entra aos cofres públicos. E as despesas, tudo aquilo que sai do cofre público, tudo aquilo que o setor público gasta, né, para prover os serviços públicos, para realizar obras públicas, para manter toda essa máquina pública em funcionamento. Então, as finanças públicas, elas trabalham em torno aí desse orçamento público, né, a gestão de entrada e saída de recursos públicos. E as finanças também são aplicadas à nossa vida pessoal, e é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho hoje. A gestão dos nossos recursos, né? Como é que você anda fazendo a gestão dos seus recursos financeiros? Você sabe quanto você ganha? Você sabe quanto você gasta? Pois é, sobre isso que eu gostaria de conversar hoje, então, fazer uma pequena reflexão. Então, as finanças pessoais, na mesma linha que a gente viu das finanças corporativas e das finanças públicas, ela trata-se da gestão dos recursos pessoais. Quanto que uma pessoa ganha, seja com o seu salário, seja com algum serviço autônomo, enfim, qualquer situação que traga proventos, que traga recursos para ela e como ela faz
a gestão desses recursos, como ela gasta esses recursos. Ela está fazendo uma previsão, ela está vendo se em determinado momento vai faltar ou vai sobrar, como ela está aplicando. Então, a grande questão quando a gente trata de finanças pessoais é justamente essa consciência, né? As finanças pessoais, elas estão ligadas a eu ter consciência de quanto eu gasto e quanto eu posso gastar, quanto eu ganho e quanto eu posso gastar, né? Porque hoje em dia a gente vive aí em meio a um consumismo extremo, né? São diversas ações de marketing que pressionam o consumidor a estar sempre comprando, a sentir necessidade de comprar cada vez mais. Então é muito mais uma questão de trabalhar o seu psicológico do que propriamente dito as suas finanças, porque se você colocar tudo no papel e olhar, não, eu ganho isso, eu posso gastar até esse limite. Você sabe, é fácil colocar ali. O difícil é controlar isso. O difícil é ter consciência de até quando você pode gastar. Ah, Rúbia, mas aconteceu uma situação de emergência, eu vou ter que gastar, enfim. Aí existem outras estratégias para se trabalhar, né? Que eu vou falar um pouquinho também, se não der nesse vídeo, mas em outros vídeos, tá? Que a gente pode montar em situações de emergência. Mas a princípio, então, o que eu gostaria de chamar a atenção é para essa consciência de saber quanto se ganha e saber quanto se gasta. Então, eu gostaria de perguntar para vocês nesse momento: você sabe usar o seu dinheiro? Sua resposta é sim ou sua resposta é não? Né? Então, essa é uma reflexão que você vai fazer e vai avaliar se você sabe usar o seu dinheiro, como você está usando o seu dinheiro. Você sabe quanto você gasta? Essa é uma pergunta que muita gente não sabe responder. Quantas vezes por mês você consulta o seu extrato bancário? Hein? Se você respondeu que é menos de 4 vezes, provavelmente você está com medo de olhar o seu saldo bancário. Não é verdade? A gente tem que ter esse acompanhamento diário, né? É ideal que a gente acompanhe tudo que está acontecendo lá na nossa conta bancária e acompanhando esse saldo. Então, se você pensa, hoje eu nem vou olhar porque, não quero me estressar hoje, não quero ver quanto que está lá negativo, né? Isso não é bom, é sinal de que a gestão dos seus recursos financeiros não está sendo boa. Então, tem que parar e avaliar isso. Então, uma solução para isso, Rubia, mas já está negativo, como é que eu vou normalizar? Uma solução é comece a registrar tudo. Tudo que você ganha, tudo que você gasta. Pode ser num caderninho, pode ser numa planilha de Excel, tem alguns aplicativos também que você pode baixar e pode estar usando para controlar suas finanças, mas não deixe passar nada, né? Você comprou alguma roupa, traz o cupom fiscal para casa, guarda uma vez por semana, senta lá e lança tudo que você comprou. Comprou um lanche, foi no supermercado, abasteceu o carro, pagou o Uber, enfim, qualquer situação, anote tudo. Rubia, mas eu fui lá na padaria e comprei um docinho e eu nem ganhei cupom fiscal. Aí você vai ter que criar o hábito de ter uma cadernetinha, uma caderneta junto, anotar. Ou mesmo, hoje em dia todo mundo anda com o celular na mão. Tira uma foto lá do que você comprou e arquiva para uma vez por semana ir lá e anotar esse gasto, enfim. Faça como você achar melhor para a sua rotina diária, mas crie o hábito de registrar tudo. Você não precisa sentar todo dia e anotar tudo no seu controle, mas organize a documentação e uma vez por semana, pelo menos, sente lá e atualize o seu controle financeiro de tudo que você está gastando, né? Eu garanto que você vai se surpreender com alguns gastos. Às vezes você pensa, poxa, mas é R$5, é R$6, é R$2, mas se você for ver esses R$5 a cada dia lá no final do mês, o valor que vai dar, né? E aí você vai começar a identificar gastos que muitas vezes são supérfluos e que se você não estivesse realizando ou realizasse menos, sobraria mais recurso financeiro no final do mês, até mesmo lá naquela sua conta bancária que possa estar negativa, tá? Então, a primeira coisa é anote tudo que ganha e anote tudo que gasta, tá? Segunda coisa, e aí já é um nível um pouquinho mais avançado, já entra numa gestão um pouquinho mais avançada dos recursos financeiros.
Depois que você criou o hábito, você primeiramente vai ter que criar o hábito de anotar tudo. Faz alguns meses, começa a analisar os seus gastos, verifica aí quanto você está gastando de supermercado, quanto você está gastando de combustível, quanto você está gastando com lazer, com médico, com remédios, com padaria, com a feira, enfim. Você vai começar a controlar. Faz por alguns meses, pelo menos uns 3 meses para você criar esse hábito de fazer. Depois que você criou esse hábito, que você se acostumou a registrar todas as suas despesas, né, todo o seu orçamento aí, pessoal ou familiar, você vai classificar esses gastos. Aí você vai passar para um nível um pouquinho mais avançado. Você vai separar o que são gastos essenciais, o que são, anota aí, gasto essencial, gasto importante, gasto supérfluo e gasto, o que é desperdício de fato. Vamos lá, então repetindo, essencial, importante, supérfluo e desperdício, tá? Vamos lá, o que são gastos essenciais? Gastos essenciais são aqueles gastos relacionados com as nossas necessidades básicas, o que eu preciso para viver, o básico do básico que eu preciso para viver. Então, vou colocar ali água, luz, aluguel, se eu pagar, né? Enfim, supermercado, mas aí tem uma coisa. No supermercado, nós temos muitos gastos que são essenciais. Sim, alimentação, higiene pessoal e tudo mais. Mas você vai ter que pegar dessa notinha do supermercado, separar o que é gasto essencial e o que não é, porque lá pode ter coisa que é supérflua, né? Então, se eu comprar algo ali que não é essencial, eu vou ter que fazer essa separação. Como eu falei, isso já é um nível um pouquinho mais avançado. O básico é você anotar tudo, controlar. Passando então para o nível mais avançado, você vai fazer essa classificação dos gastos, o que é essencial, tá? Bom, importante. O que é importante? Importante é aquilo que você faz para o seu aprimoramento pessoal e profissional. Então, eu pago faculdade, faculdade é importante. Eu faço academia, academia é importante. Eu tenho manutenção da minha casa, do meu carro, dos meus bens, isso é importante, tá? Então, esses são gastos que são importantes, tá certo? Mas, eu tô numa situação extremamente complicada financeiramente e eu preciso cortar gastos. A academia, por exemplo, deixa de ser importante. Você pega, coloca o seu tênis e vai caminhar na rua para fazer alguma atividade física. Compreendeu? Então, isso vai depender muito da situação em que você se encontra. E essa classificação aqui, ela é extremamente pessoal. Cada um vai definir o que é gasto essencial para ti, para você, e o que é gasto importante para você, na sua situação atual. Então, não existe uma regra. O que é importante para mim, muitas vezes pode não ser importante para você. Tá compreendido isso? Vamos lá, seguindo. O que é supérfluo, tá? O que é supérfluo? O supérfluo, geralmente eu comparo assim, palavras no plural, tá? Uma camisa, ela pode ser essencial em determinado momento, mas 2 camisas, ela já passa a ser supérfluo. Eu preciso de uma camisa, eu não preciso de 2 camisas nesse momento. Ou eu preciso de 1 par de sapatos, eu não preciso de 2 pares de sapatos. Vocês estão compreendendo? O excesso, o pluralismo, ele já começa a ser supérfluo. Então, eu vou avaliar o que eu preciso e o que eu quero, né? Nem sempre o que eu quero é o que eu preciso. E aí, a gente começa a implantar uma consciência aí de gestão financeira na nossa mente. A gente começa a internalizar isso, tá? Então, isso seria o supérfluo. O supérfluo eu comparo com o plural. Quando eu começo a ver plural, eu começo a identificar o que é supérfluo e o que é realmente necessário. E por último, então, das classificações que eu comentei, temos o desperdício. O desperdício, pessoal, é o jogar dinheiro fora. É o que eu não preciso de fato. Então, eu deixei uma conta atrasar. E aí, quando eu vou pagar, tem R$10 de multa. A multa, o R$10 é desperdício, é estar jogando dinheiro fora. Eu recebi uma infração de trânsito, eu não fiz as coisas corretas e fui multada, vou pagar lá R$120 de multa. Isso é desperdício, eu estou jogando dinheiro fora. Eu poderia ter evitado isso,
tá? Então o desperdício ele deve ser no máximo eliminado aí do nosso orçamento pessoal. Quanto menos desperdício, melhor. É o que vai sobrar de dinheiro lá na nossa conta bancária. Combinado? Então, recapitulando, primeira etapa, registra tudo. Criou o hábito de registrar tudo, começa a fazer a classificação desses gastos. E aí você começa a otimizar a sua gestão financeira, a gestão das suas finanças pessoais, tá? Lembre-se que são as suas finanças. Às vezes você pode ser um gestor financeiro lá numa grande corporação e você faz seu trabalho muito bem feito, mas quando você olha para a sua situação financeira, aquilo tá uma bagunça, tá tudo misturado e, enfim, não consegue se organizar. Por quê? Por que você faz melhor para os outros do que para você mesmo? Né? Então é o seu modo de pensar que vai conduzir as suas atitudes, perfeito? Bom, dívidas com cartão de crédito, gente. Você possui? Vocês têm dívidas com cartão de crédito? Gente, vamos tentar eliminar isso quanto antes, né? Porque a gente vai estar desperdiçando dinheiro, a gente vai estar pagando juros desnecessários aí que são elevadíssimos. Então, procure a sua operadora de cartão, tente renegociar essa dívida, não compre mais com cartão. A minha sugestão é cancela o crédito, fica só com o débito, gasta só o que você tem de dinheiro. Se você não tem, não gasta, por favor, porque isso vira uma bola de neve e cada vez você vai se afundando mais, tá? Outra coisa, suas contas mensais. Você toma um susto quando você olha as suas contas mensais? Você toma um susto ou é tranquilo? Espero que seja tranquilo, mas muitas vezes isso não é assim, né? Então, se você toma um susto com as suas contas mensais, né? Provavelmente a sua gestão financeira aí tá bagunçada, você não tá se organizando, tá? Então, volta naquela solução inicial que eu passei, começa a anotar tudo. Você se sente culpado, se sente estressado cada vez que vai comprar alguma coisa, cada vez que compra alguma coisa? Não tem sensação pior, né, gente, do que a gente se sentir culpado, do que rolar aquele estresse depois de comprar alguma coisa, né? Na hora pareceu tão maravilhoso, mas depois você fica pensando, poxa, pra que eu fui comprar aquilo, né? Poxa, não precisava ter essa conta para pagar agora, enfim, não era tão necessário, agora eu nem tô mais usando aquilo lá, mas a conta tá aí ainda para eu pagar. Então, gente, consciência, tá? Outro ponto importante, gente, aposentadoria. Você está preparado hoje para a sua aposentadoria? E independente da idade que você tem, tá? Você está preparado para a sua aposentadoria? Você está se preparando para a sua aposentadoria? Você está vendo aí toda a movimentação, tudo que vem se falado sobre previdência social, todas essas alterações que estão acontecendo na legislação, né? E você já deve ter compreendido que se aposentar pela previdência social está cada vez mais difícil, talvez até impossível, né? Para você conseguir uma aposentadoria que a gente chama integral, com o que você ganha hoje lá trabalhando numa empresa, enfim, né? Você vai ter que trabalhar por muito tempo. Estão falando aí até em 40 anos de carteira registrada para conseguir um salário integral, né? 40 anos, gente, é muito tempo. Então, vale a pena e vale muito você pensar na sua aposentadoria de uma forma privada, tá? Você planejar a sua aposentadoria, você ter uma reserva para a sua aposentadoria, tá? Então, outra coisa, outro pensamento que você precisa internalizar e você precisa começar a tomar ações em relação a isso, tá certo? Outra situação diz respeito aos investimentos. Você sabe investir? Você sabe onde colocar o seu dinheiro? Quando eu falo de investir, eu falo de investir de verdade, de diversificar investimentos. Aí você vai dizer assim, poxa, Rubia, mas não tá sobrando dinheiro nem para eu deixar minha conta positiva. Quem dirá para eu investir? Então você vai ter que colocar essa parcela de investimentos no seu orçamento e separar uma parte para o seu próprio investimento. Então, quando você receber o seu salário, a primeira pessoa para quem você vai pagar é para você mesmo. Qual é o seu pagamento, né? O quanto você vai estar guardando para o seu futuro. Reserva uma parcelinha dali já para a sua aposentadoria ou para aquele grande plano que seja para aquela grande viagem, para aquela grande aquisição, a sua casa, o seu carro. Então, você tem que definir as suas prioridades e se pagar primeiro. Depois você vai ver o que você vai gastar, o que você vai comprar, o que você vai pagar para outros, o que você vai dar de lucro para outros. Mas primeiro você tem que colocar isso aí na sua cabeça, tá? Então, para que sobre dinheiro para investimento, gente, é preciso ter uma coisa bem importante em mente. A gente precisa sempre viver abaixo, num nível abaixo do valor que a gente ganha.
tá? Sempre no nível abaixo. A gente tem que estabelecer o nosso nível de vida abaixo do valor do nosso salário, abaixo do valor do nosso rendimento. Porque se eu estabelecer acima do valor do meu rendimento, os meus gastos mensais vão extrapolar, o meu orçamento vai estourar, eu não vou ter dinheiro para pagar tudo. Se eu colocar no mesmo nível do que eu ganho, não vai sobrar dinheiro para investir. Não vai sobrar dinheiro para eu fazer o meu dinheiro crescer. Não vai sobrar dinheiro para eu ter uma reserva para o futuro. Não vai sobrar dinheiro para eu ter uma reserva de emergência. Se eu precisar de um valor urgentemente, o que eu vou fazer se eu não tiver dinheiro? Eu vou ter que me endividar mais ainda, eu vou ter que buscar empréstimo. E muitas vezes até empréstimo com familiares, o que vai me deixar constrangido, tá? Então, o ideal é estabeleça um nível de vida abaixo daquilo que você ganha, tá? Tenha um carro abaixo do nível do que você ganha, que dê uma manutenção abaixo, tenha uma casa, localização abaixo do nível que você ganha, seus filhos estudem num colégio ou em lugares abaixo do que você ganha para que você tenha condições de manter um orçamento saudável. Então, o ideal é que o seu orçamento, os seus gastos mensais estejam abaixo do nível que você ganha para que tenha essa sobra, né, financeira que você possa guardar, né, se precaver para o futuro, perfeito? Para que isso aconteça, você tem que tomar muito cuidado com as compras por impulso, tá? Gente, o que a gente mais faz é compra por impulso. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Imagine que você esteja andando, caminhando no centro da cidade, olhando as vitrines e tal. E daí você vê uma vitrine, uma bolsa linda, maravilhosa, você adorou. Você entra na loja, pergunta o preço é muito atrativo. E você pensa, poxa, essa bolsa pode ser minha, eu quero muito ela vai combinar com aquela roupa que eu tenho em casa, enfim. Vou levar. Fecha com a vendedora que você vai levar. Quando você vai pegar a sua carteira, você lembra que você esqueceu a sua carteira em casa. E aí você pensa, poxa, esqueci minha carteira, não tenho como comprar a bolsa. Aí você para pensar o seguinte, você vai até em casa buscar a sua carteira, voltar para comprar aquela bolsa? Aí você sai da loja e vai em direção à casa. Depois que você chegou em casa, você pensa, poxa, mas aquela bolsa, não preciso tanto assim daquela bolsa, não vou voltar. Se a sua posição foi essa, se a sua decisão foi essa, significa que aquilo lá era supérfluo para você, você não precisava daquilo, tá? Mas se você tivesse com o seu dinheiro lá, naquele momento você teria comprado por impulso. Então o que aconteceu? Você saiu da loja, foi até em casa e você, nesse percurso você pensou melhor, você refletiu sobre a sua real necessidade. Então você deixou de fazer uma compra por impulso, porque você teria que voltar até lá, né? Mas se você estivesse com o dinheiro lá naquele momento, certamente você teria comprado. Então, sempre que você se vê diante de uma situação dessa, totalmente atrativa, aquela vontade de comprar, você vai pensar, se eu tivesse que sair daqui agora para ir buscar dinheiro, eu voltaria para comprar isso? Isso é extremamente necessário para mim? Tá? Não quer dizer que você nunca possa comprar nada que seja supérfluo, desde que isso esteja dentro do seu orçamento, desde que, mesmo comprando aquilo, ainda vai sobrar o recurso necessário para as suas metas, para as suas prioridades. Perfeito? Então não quer dizer que nunca poderá comprar, mas desde que se encaixe no seu orçamento e te dê ainda folga financeira, tá? Nos últimos 30 dias, agora é para você refletir, hein? Nos últimos 30 dias você comprou algo de que não precisava? Sim ou não? Sim ou não? Isso é uma reflexão, tá? Pra gente ver como a gente gasta o nosso dinheiro, como o nosso dinheiro vai embora muitas vezes por coisas desnecessárias, né? Então, gente, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui com esse vídeo de hoje é: aprendam a poupar, né? Aprendam de dentro para fora, né? Que ninguém precisa chegar e falar isso para vocês, que vocês adquiram essa consciência de poupar, né? Lá vai a muquirana, né? Vamos pensar assim, né? Agora não abre mais a mão para nada. Gente, é a gestão financeira de vocês. O que os outros falam ou deixam de falar é problema deles, né? Vocês têm que definir. E assim, para criar esse hábito leva algum tempo, tá? Não é de um mês para o outro que você vai tá se encaixando a esses padrões, porque muitas vezes as suas contas já estão estouradas, você está com dívidas para pagar, então até acertar esse orçamento leva bastante tempo, e para acertar esse orçamento tem que passar por um período aí de bastante economia, tá? Para
acertar a conta bancária que está negativa, para zerar as dívidas, para pagar a conta do cartão de crédito. Então, durante esse período, aí você vai ter um período de, vamos supor assim, escassez, né? Você vai ter que fechar a mão, literalmente, para conseguir acertar o orçamento. Depois que ele tiver acertado, redondinho, com a sobra financeira, uma sobra financeira legal, e você começar a fazer esse recurso crescer, aí o negócio fica mais interessante. Daí você pode começar a readequar o seu orçamento, né? A inserir outras coisas que de repente você não estava fazendo, porque você vai ter essa folga financeira. E não tem nada mais satisfatório do que você ter tranquilidade financeira. E vou te dizer uma coisa bem importante: não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Tá? Existem pessoas que ganham muito bem, salários ótimos mensais, mas vivem enroladas financeiramente, vivem preocupadas financeiramente. Por quê? Porque não se organizam financeiramente. Existem pessoas que ganham bem pouco, um salário muito baixo, mas vivem tranquilamente, têm a sua casa própria, têm o seu carro, têm condições de sair, fazer um lanche fora, fazer um passeio, uma viagem. Por quê? Por questão de organização financeira. Então, volto a repetir, não importa o quanto você ganha, importa o como você gasta o seu dinheiro. Aí que está o segredo. E claro, a partir do momento que eu conseguir fazer essa sobra financeira acontecer no meu orçamento, eu começo a fazer esse dinheiro crescer, eu começo a aplicar esse dinheiro e fazer ele trabalhar a meu favor. Tá certo, gente? Então, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E deixem seus comentários, né? Falando aí como esse vídeo pode ter ajudado vocês, enfim. Curte aqui para eu saber que eu gerei valor para vocês. Meu nome é Ruby, então sou professora na área de contabilidade, custos, finanças, tá? Deixo aqui meu contato com você, para vocês, entrem em contato. Meu Instagram é prof.ruby. Quiserem, entra lá, me segue, sempre coloco alguma coisa a respeito das minhas aulas, dos meus cursos. E é isso aí, pessoal. Nos vemos em breve aí com mais informações para vocês. Um grande abraço e até mais!